Amigos e amigas, bem-vindo ao canal do Lucarnas. Solicitamos para que façam a sua inscrição no canal, acionem o sininho para o recebimento de notificações a respeito de novos vídeos, deixem o seu like e seus comentários, que em muito ajudarão no crescimento do nosso canal. Hoje o assunto envolve um tema que é sempre um desafio, pois não há certo ou errado ao falar sobre pensamentos suicidas. O importante é comentar o assunto e não falar somente em algumas datas que são simbólicas sobre o tema. Mesmo porque existem muitas ideias confusas e sempre é pertinente esclarecer alguns aspectos. Não é uma questão que deva ser abordada apenas por profissionais de saúde mental. Qualquer um que dedique-se a estudar, a ler e entender tem que saber agir assim como um conhecedor de primeiros socorros pode salvar uma vida, mesmo não sendo um médico. Concorda? O suicídio é o ponto final de um ato contínuo de comportamento, com suas fases onde o potencial suicida vivencia sensações de insuportável, intolerável e interminável sofrimento, onde vários sinais exteriores são emitidos e uma intervenção durante esse processo poderá salvar uma vida. Durante muitos anos, trabalhei em uma organização não governamental chamada Centro de Valorização da Vida, o CVV. Deixo na descrição deste vídeo um link. No CVV, é realizado um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de maneira voluntária e gratuitamente todas as pessoas que queiram e necessitem conversar em total sigilo, ao telefone, pessoalmente ou através da internet. Para, num ambiente acolhedor, consiga falar de suas amarguras e aliviar sobremaneira a tensão emocional sobre a qual vive no seu dia a dia e a incomoda. Neste trabalho, utiliza-se uma técnica chamada de empatia, que é uma habilidade que se desenvolve através de treinamentos, troca de ideias, análises, e que permite ter a capacidade, por meio de um esforço intencional, detectar durante uma conversação as emoções de uma pessoa com pensamentos destrutivos contra a sua própria vida e entender a maneira do porquê ela se encontra em uma situação frágil. Desta maneira, a pessoa necessitada que procura este trabalho, se sentindo acolhida, ela começa a ter confiança e a coragem para falar de si mesma e o motivo de suas ideias destrutivas. Então, normalmente, irá compreender por si mesma que a atitude de destruição que ela pensa
não seria o melhor caminho. Isso acontece porque ela teve a oportunidade de falar com alguém que não a censura, alguém que permite que fale sobre sua situação sem tentar demovê-la de suas ideias, ou seja, consegue falar e ouvir as suas próprias palavras. No CVV, em uma certa ocasião, estudei um texto de uma psicanalista, Beatriz Kuhn, o qual serviu de base para esta nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que é uma conversa difícil. Fora do CVV, não é uma conversa que temos todos os dias, a todas as horas. Então, você fica nervoso e isso é normal. O importante em um momento destes é ouvir, escutar de verdade, afetiva e efetivamente. Querer saber, sinceramente, como a outra pessoa está. E muito importante neste processo é não julgar, não emitir qualquer opinião a respeito da conversa, porque qualquer reprovação neste crucial momento, mesmo numa expressão facial, né? Um trejeito facial, um meneio de cabeças, né? Ela pode afastar a pessoa no seu movimento de abrir-se, de falar de si. Então, é tudo que não devemos deixar transparecer quando estamos ouvindo da pessoa que diz estar cansada da vida e sem encontrar razão para viver. Em síntese, nada de dicas ou conselhos. Basta que sejamos aquela pessoa que tem a habilidade da empatia, por exemplo, calçar os sapatos de outra pessoa. Às vezes nem sempre o número é o nosso, né? Mas você tenta calçar. E então, visando compreender seus sentimentos e perspectivas e usar essa compreensão para orientar as nossas ações. Com este tipo de ação de atitude que parecem simples, podemos salvar muitas vidas. Por quê? A cada 40 segundos, alguém em algum lugar do nosso planeta tira sua própria vida. Somente no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Uma perda lastimável da população. Estas informações pode-se obter um sistema que o Brasil utiliza para catalogar todas essas mortalidades, é um sistema denominado SIM, né? SIM. Deixo o link na descrição também, na descrição deste vídeo. Então, no mundo, são cerca de 800 mil suicídios anuais. E neste tema, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Este atentado contra a vida é uma das maiores causas de morte entre jovens
de 15 a 29 anos, nessa faixa, tá? Este índice só está atrás apenas de acidentes de trânsito. São estatísticas alarmantes. No entanto, é um assunto pouco discutido, né? Às vezes, a maioria das pessoas lança isso como um tabu, não vamos falar isso, né? É uma coisa chata, triste. Então, e segundo a Organização Mundial de Saúde, mesmo o suicídio sendo uma das principais causas de morte no mundo, entre problemas de coração, de câncer, de pneumonia, acidentes de trânsito, agora o coronavírus, etc., e outros males, não se toca muito no assunto. Então, é impressionante. É um assunto considerado barra pesada, mas é necessário pensar sobre ele. Por mais solitário que esse ato extremo possa parecer, ele afeta filhos, pais, maridos e mulheres, amigos e colegas, que também merecem cuidados. Por quê? Conforme um estudo americano, ele apresenta o fato de que, para cada pessoa que se mata, o efeito pode chegar a impactar, a impressionar 135 outras ou mais. E que deste universo, cerca de mais ou menos 30 são profundamente atingidas pelo nefasto acontecimento. Então, analisando tudo isso, concluímos tratar-se de uma catástrofe para todas as pessoas envolvidas. Por isto, a importância de atuar não apenas na prevenção, mas também após o ato consumado para atender os sobreviventes, devido ao fato de que muitos poderão ter estresse pós-traumático, depressão e até mesmo começarem a ter ideias suicidas. Ao contrário do que se pensa, o suicídio não é o ato de tirar a própria vida de forma aleatória e sem finalidade. O que podemos notar é que se trata de um processo longo e comumente solitário. Quem se mata está assassinando alguma coisa ou alguém que o persegue. Existe uma obra escrita no século XVI pelo escritor e dramaturgo inglês William Shakespeare, chamada Romeu e Julieta. Esta obra representa um dos maiores clássicos da literatura mundial e uma das mais emblemáticas. Por quê? Nesta obra, além do relato de uma história de amor entre dois jovens amantes, ocorrida na cidade de Verona, na Itália, Romeu e Julieta, na verdade, são protagonistas de uma tragédia. Até os dias atuais, o texto é encenado e possui diversas paródias, filmes, músicas, poesias, pinturas, todos inspirados nesta obra, que tornou-se um símbolo dos amores trágicos e serve para fundamentar nossa visão de que eles se suicidaram por ódio aos pais, que não queriam sua união, não porque se adoravam.
Por esta ótica, dizer que o suicídio é associado ao amor é um grande equívoco. Não tem nada a ver. Ao contrário, está ligado a um sentimento de ódio. É mais ou menos assim. Quando se faz amor, gera-se uma vida. E quando se faz ódio, gera-se uma morte. Entendendo? Assim sendo, ao contrário do que se pensa, suicídio não é o ato de tirar a própria vida. O que ocorre com o indivíduo no momento em que se suicida, tira a sua vida, é que está assassinando algo ou alguém que o persegue fortemente. É um momento de uma fúria implacável, sem volta, dirigida a uma pessoa ou a uma situação instalada dentro da sua individualidade. É uma intensa agressividade que, em vez de se dirigir para fora, tipo como se acionasse o gatilho de uma arma e saísse um tiro. Entretanto, dirige-se para dentro e mata o esquecimento que não teve tempo de apagar da lembrança. Esse é o mecanismo das pessoas que praticam este ato. O suicídio deve ser entendido como um tipo de assassinato mesmo, em que o caminho passa pela própria individualidade pessoal, embora o alvo não seja a si mesmo, mas algo que o atormenta, não lhe dando paz. Não é um ato de fraqueza ou uma atitude depressiva. Tampouco não é corajosa e nem covarde. Trata-se exclusivamente de um ato de violência. São muitos os tipos de suicídio. Há os que são inconscientes, cometidos pelas pessoas que passam a vida se drogando, bebendo. Então, e há também a eutanásia e o suicídio parcial, onde a pessoa se recusa a ter qualquer contato ou ajuda e isola-se completamente, permitindo com este comportamento de reclusão o desenvolvimento de comportamentos não saudáveis. Embora todos esses tipos obedeçam ao mesmo instinto de morte, ou seja, são produto do ódio. Bem, voltando ao suicídio romântico do tipo Romeu e Julieta, William Shakespeare foi precursor da psicanálise. Isso porque toda a sua obra dá a conhecer como a alma humana, em sua profundeza visceral, revela uma faceta inescrupulosa e sórdida. Ela escancara a cobiça, o veneno, a ânsia de poder, a vingança e outros aspectos menos úteis à natureza humana. Praticamente, ele se antecipou ao austríaco Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e derrubou por terra o mito do ser humano essencialmente bom, que quer, antes de tudo, viver.
Na verdade, somos também maus e todos nós temos impulsos autodestrutivos que, quando são excessivos, geram um suicida em potencial. Então, Romeu e Julieta trata justamente desse tema. Ao narrar o pacto suicida dos jovens amantes, Shakespeare nos revela um dos aspectos mais relevantes também desse ato: uma vingança. O suicídio tem endereço certo e visa atormentar com culpa a vida daquele ou daqueles que o suicida responsabiliza por seu ato. No caso do Romeu e Julieta, o alvo são os pais, os alvos desta fúria. Por quê? As famílias a que pertenciam eram inimigas e não permitiram o romance dos jovens. Portanto, os dois não se matam por amor um pelo outro, mas por ódio aos pais, né? Como uma vingança realmente, que os impediam de viver sua paixão, certo? Outro elemento importante do suicídio que podemos notar nesta obra é a pressa. Se Romeu tivesse esperado um pouco mais, se tivesse procurado ajuda para saber do que havia acontecido com Julieta, teria conhecimento de que existia um plano para que eles ficassem juntos em outro local. O plano foi a maneira de colocar a amada em um estado de sono profundo, porém, nada feito desta forma aconteceu a tragédia. Ao ver Julieta no mausoléu da família, desesperado, tirou a própria vida. Neste interim, a jovem acordou do seu estado a que tinha sido induzida e, vendo o amado morto, tirou também a própria vida, provavelmente por ódio diante daquela situação. Nenhum suicídio romântico teria concretizado se tivesse sido permitido ao tempo realizar seu trabalho milagroso. Ao retratar aqui a ira desesperada da alma humana diante da impossibilidade amorosa, passados mais de 4 séculos e mais algumas décadas, esta tragédia nada perde de sua atualidade agora em 2021. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esse drama e possivelmente diante da dimensão de nossa angústia, provavelmente já tivemos um desejo de matar ou de morrer. E os que passaram do desejo ao ato cometeram um crime passional. É por nos falar tão intimamente que Romeu e Julieta se tornou um clássico tão popular. Portanto, se diante de um ódio devastador, provocados por uma ruptura amorosa, familiar ou profissional, conseguirmos não apressar
em nos vingar de quem nos abandonou, de quem nos recusou, de quem nos expulsou, tentando deixá-lo culpado pelo resto da vida e pudermos esperar a raiva desesperada e constrangedora passar, o tempo fará seu serviço. Por exemplo, como diz um dito popular em caso amoroso, nada como um novo amor para nos esquecermos de um velho amor. E o tempo sempre o traz. Amigos e amigas, muito obrigado pela visita e até o nosso próximo vídeo. Namastê!